abrir então a nossa Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Estamos aprendendo sobre a oração através ali de Josafá, né? Nós vimos que Josafá, ele recebeu a má notícia, muitas nações, muitos povos, né? Se levantando ali contra o povo de Deus, contra o reinado dele, né? E ele ficou com medo, sim, ele ficou com medo, mas ele foi buscar força na oração, ele foi buscar ajuda, ele foi buscar o socorro de Deus. E eu tenho dito, né, que é um segredo dos grandes homens e mulheres de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Irmã, eu quero ser lembrado como um grande homem, como uma grande mulher de Deus. Quem quer ser lembrado desse jeito? Pois é, os grandes homens e mulheres de Deus, irmãos, eles tinham uma vida de oração, né? Ezequias era um homem de oração, Esdras era um homem de oração, Neemias era um homem de oração, o apóstolo Paulo, né, era um homem de oração, os apóstolos, Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus em carne, ele tinha uma vida constante, né, de oração. Então eu tenho dito, oração não é plano B. Eu vou fazer, eu vou tentar, se não der certo, aí eu oro, misericórdia. Não, a gente sempre ora primeiro, e aí não precisa plano B, C, D, né, porque sempre dá certo, né, irmãos, basta a gente orar e a gente confiar em Deus. E eu tenho falado, irmãos, que a oração e o jejum, eles andam junto, porque a oração é nós falando com Deus. Mas às vezes Deus fala com a gente e a gente está tão intoxicado de carne, de mundo, de coisas naturais, que a gente precisa se santificar, a gente precisa se esvaziar, a gente precisa se humilhar, e é para isso que serve o jejum, né? É nós nos esvaziarmos de nós mesmos para recebermos de Deus, para ouvirmos a Deus, para estarmos sensíveis a Deus, né? E nós vimos que Josafá apregoou ali um jejum. Nós vimos também, irmãos, que a oração abre os olhos, né? Lembra lá do Eliseu, que ele estava cercado por um grande exército? Ele disse para o servo dele, né, que os olhos sejam abertos, e ele viu o exército celestial. Quem lembra disso? Pois é, a oração também abre os olhos. Quando nós oramos, Deus nos dá estratégia, Deus nos dá criatividade, Deus nos dá inspiração. Às vezes a pessoa está lá cega, não vê saída, não vê o caminho, mas quando ora, clareia, né? Os olhos, eles se abrem através da oração, né, irmãos? Então eu disse que a oração abre os olhos. E também nós vimos o poder da oração, irmãos, em concordância, né? Que faz aquecer, faz pegar fogo, aumenta a resistência, né? Eu falei que Jesus está no meio quando nós estamos ali em união, em concordância. E essa palavra de hoje vem para complementar. Nós vamos ver hoje a importância, irmãos, de congregar. Tem gente que diz, não, a igreja sou eu busco Deus em casa, eu oro em casa, né? Eu assisto culto na internet, online. Tem gente que acha que saiu de moda ir para a igreja, né? Eu acho impossível uma pessoa sem igreja sem ir na igreja. Sim ou não? É impossível uma pessoa sem igreja sem ir na igreja. E nós vamos ver aqui, através de Josafá, 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 4, diz: e Judá se ajuntou, olha só, o povo junto, unido, se ajuntou para pedir socorro a quem podia ajudar, que é o Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram com um objetivo: buscar ao Senhor. Versículo 5: e pôs-se Josafá em pé, aonde, irmãos? Na congregação de Judá e Jerusalém. Aonde? Na casa do Senhor, diante do pátio novo. Josafá disse: não, eu já orei, eu já jejuei, nós nos unimos
Foi isso, irmãos? Ele falou, nós oramos sim, nós jejuamos sim, nós nos unimos com propósito sim, mas nós vamos correr para a igreja. Nós temos que ver, irmãos, a igreja como um porto seguro. Amém? Tem que ser assim, estava ruim, mas eu cheguei na igreja e vai ficar bom. Tem que ser assim. Amém, irmãos? Nós temos que entender que a igreja não é esse prédio físico. Irmã, Deus habita aqui nesses tijolos. Irmã, Deus está aqui porque aqui tem o nome de igreja. Não, Deus está aqui, irmãos, porque nós que somos igrejas estamos reunidos no nome do Senhor. Mas isso não despreza, não diminui a necessidade de que nós precisamos ter um lugar para nos congregarmos. Jesus, ele disse que ele é o médico e ele veio não para aquele que está são, ele veio para aquele que está o quê, irmãos? Doente. Quando a pessoa está doente, ela fica buscando médico em casa? É isso, irmãos? Não, ela vai no postinho, ela vai no hospital, ela vai lá consultar o médico. O médico tem que fazer uma cirurgia, uma operação. O médico opera a pessoa em casa, irmãos? Opera? Não. Tem que ir aonde? Para o hospital. Porque no hospital, irmãos, tem o quê? Tem uns instrumentos que o médico precisa. Tem a mesa de cirurgia, tem a equipe médica. Amém? Então é dessa maneira que eu vejo a igreja. É o lugar onde nós viemos para ser tratado, para ser aperfeiçoado, para ser apacentado pelo nosso Deus. Amém? Então nós não podemos, como diz a palavra de Deus, deixa marcado aqui, para você ver que não é coisa da irmã Dani. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, lá em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. O diabo, irmãos, ele quer afastar a pessoa da igreja. Eu estava estudando ontem sobre a igreja de Cristo, né? A igreja é chamada de noiva. A igreja é chamada de corpo de Cristo. A igreja, irmãos, é chamada como jardim de Deus, como plantação do Senhor, como família de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Deus, ele tem um cuidado com a igreja. E o diabo, a gente viu isso há pouco tempo. O diabo, ele tenta se levantar contra a igreja de Deus. Lembra da pandemia? Lembra o fecha tudo? Misericórdia. Quem parece que arrancou um pedaço do coração, irmã? Parece que meu coração sangrava. Que tristeza, irmãos, não poder ir para a igreja. Que tristeza, irmãos. Eu orava, pedia para Deus estratégias, né? De evangelismo, de alcançar vida, alcançar almas, né? A gente sempre pensou como encher a igreja, como trazer as pessoas para a igreja, sim ou não? Por quê? Porque é bom, sim ou não? O que é bom a gente quer compartilhar. E a gente pensava, né, como é que a gente vai ganhar vidas, a gente vai ganhar almas, pensava em evangelismo criativo. E aí veio a pandemia e a gente tinha que reduzir quando tinha culto, né? Teve uma época que fechou, não podia ter culto. E teve uma época que podia o quê? 30 pessoas com um distanciamento, sem poder pegar na mão, misericórdia. Então a gente vê que isso foi o que, irmãos? Uma estratégia do diabo. Porque quantas pessoas, irmãos, deixaram de vir na igreja e deixaram de ser igreja? Porque não tinham uma vida com Deus em casa. Não tinham uma vida de oração, não tinham uma vida de meditação, né? Então nós temos que entender, Jesus, ele disse que nós somos a ovelha. Qual é o mecanismo de defesa da ovelha, irmãos? A ovelha está protegida quando? Quando ela está no aprisco. Quando ela está no meio do rebanho. Quando ela está debaixo do cuidado, da supervisão de quem, irmãos? Do pastor. Quem é que já viu aqueles programas do Animal Planet? Quem já viu?
que vem lá uma onça, vem lá uma leoa, né? E tenta afastar um animal do bando. Quem já viu? Porque o animal fora do bando torna-se o quê? Uma presa fácil. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo, irmãos, de número 25, diz: não deixando a nossa congregação. É mandamento de Deus. A palavra de Deus diz: nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo. Nada pode te afastar de Cristo e nada pode te afastar, irmãos, da tua congregação. Quem quer te afastar da congregação, do rebanho, do cuidado do pastor, é o diabo. Porque ele está ao derredor rondando como um leão, procurando tragar, procurando, irmãos, devorar. E a gente encontra pessoas na rua, pessoas com as maiores criatividades do porquê saíram da igreja. Eu parei de ir na igreja porque levantou problema. Eu parei de ir na igreja porque eu vi problema. Eu parei de ir na igreja por causa do irmão, por causa do pastor. Quem crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? Você está lendo aqui? Não deixe a sua congregação. Não deixando a nossa congregação. Como é o costume, naquela época era de alguns. Mas hoje em dia nós podemos dizer que é o costume de misericórdia. Quem conhece alguém desigrejado? Não, eu oro em casa. Eu oro em casa. Irmã Dani, eu estou ouvindo a pregação do pastor em casa. Tem gente que pegou o costume, irmãos, por causa da pandemia, pegou o costume de colocar no missionário e assistir o missionário, participar da ceia pelo missionário. Está errado? Como uma exceção, não, irmãos. Como uma exceção. Mas não é a regra. Não é a regra, irmãos. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos afastar da nossa congregação, como está virando costume. Antes, admoestando-nos, incentivando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando daquele dia. Que dia? A vinda de Jesus. No último culto eu pregava sobre o poder da concordância, que dois se aquecem, que um coloca o fogo no outro. Então a palavra de Deus diz que a igreja, a congregação, é um lugar de estímulo, onde vai ter pessoas te estimulando, dizendo: ei, não para, não desiste, não joga toalha. É lugar, irmãos, de carregar o fardo uns dos outros, orar um pelos outros. É lugar, irmãos, de ajuda, de apoio, de incentivo. Isso é a igreja. A irmã Dani estava falando aqui sobre a Santa Ceia. Irmã, é errado participar em casa? Eu disse que não, como uma exceção. Vamos olhar na Bíblia, irmãos? Atos capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. A gente vê, irmãos, que Deus ele sempre quis estar no meio do povo. No começo era o tabernáculo, depois foi o templo e depois a igreja. Amém? Aqui em Atos, capítulo de número 2, não vai ficar nas palavras da irmã Dani, mas nós vamos ver algumas coisas que precisam estar na igreja. Amém? Atos, capítulo 2, versículo de número
versículo de número 41, Atos 2, 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, o evangelho, a boa notícia. Então recebeu a palavra, não ficou duvidando, questionando, argumentando, mas recebeu a palavra, foi convencido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence, e a pessoa recebeu, ouviu, foi convencida, creu e diz: e naquele dia agregaram-se quase, olha que coisa linda, 3.000 almas. Foi agregado aonde, irmã Dani? Na igreja. Quem é que fez essa obra de agregar 3.000 almas? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz a obra de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, vai trazer a pessoa para a igreja. O Espírito de Deus vai trazer a pessoa para a família. O Espírito de Deus, irmãos, vai fazer o que Cristo fez. Cristo, ele abriu mão do céu, ele veio para a terra, ele não ficou isolado. A Bíblia diz que ele habitou junto, no meio. O único perfeito na terra não se isolou. Olha que coisa linda. E aí tem pessoa que diz: ah não, mas lá na igreja o pessoal não é perfeito. Lá na igreja, irmãos, o único perfeito é Jesus. Jesus se afastou porque ele era perfeito? Não. Jesus esteve ali. E ele foi aperfeiçoando as pessoas. Amém? Então isso não é desculpa para se isolar. Aí diz assim, versículo 42. O que eles faziam? Perseveravam. Aonde, irmãos? Na doutrina dos apóstolos. Olha aqui para a irmã Dani. O que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina. A irmã Dani está pregando mistério na sexta-feira, irmãos. Estou pregando mistério. Quanto tempo o crente fala de oração? Quanto tempo o crente fala de jejum? Quanto tempo, irmãos, o crente fala de congregar, batismo, ceia? Ai, irmã Dani, tem coisa que está saindo de moda. Irmãos, passa céu, passa terra, mas a palavra não precisa ser atualizada. A palavra é a mesma. Oração continua sendo necessidade. Jejum continua sendo necessidade. Congregar continua sendo mandamento. Amém? Então nós temos que perseverar pela palavra. Romanos capítulo de número 12. O apóstolo Paulo está dizendo: não tome o formato deste mundo. Não pegue o formato deste mundo, mas seja transformado, modelado segundo a palavra de Deus. Então não é eu que vou lá, recebo do mundo, fica cheio de achismo, e aí eu leio a Bíblia e falo isso sim, isso não, isso sim, isso não. Não, irmãos. Nós temos que perseverar na palavra, na escritura, nos mandamentos. E eu vejo isso igual um pai, uma mãe. Volta e meia a gente tem que lembrar coisa lá do começo. Sim ou não? Ei, já escovou o dente? Vem cá, deixa eu ver se está bem escovado. É ou não é, irmãos? A gente tem que ficar lembrando dos filhos. Assim também, nós temos que ficar nos lembrando, irmãos, da palavra de Deus. E a gente vê que o Espírito Santo está fazendo isso nos últimos dias, né? Então, aqui diz: e perseveravam na doutrina.
O que a palavra de Deus diz? Nós temos que ser firmes. Firmes aonde? Na doutrina, na palavra. Firmes, constantes, abundantes. Amém? Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não deixavam as verdades bíblicas se perder. E no que, irmãos? E na comunhão. A igreja junta, unida, o corpo, né? O corpo tem que estar junto. Não é o braço para um lado, a perna para o outro, né? Não, o corpo tem que estar junto, na comunhão. E diz assim, na comunhão, né, irmãos? Que mais? E no partir do pão, na ceia. Olha só, aonde? Na congregação e nas orações. Tudo isso junto, interligado. E diz, versículo 43, e em cada alma havia o quê? Temor. O que é o temor, irmã Dani? É o respeitar a palavra de Deus. É saber que a doutrina é verdade. É saber que a doutrina não muda. É saber que a doutrina veio do céu. Amém? E em cada alma havia temor. Não, eu vou fazer o que é certo. Não, eu não vou servir a Deus do meu jeito. Né? Era pregado lá. Era pregado o apóstolo Paulo, Pedro, né? Pregavam. E as pessoas tinham temor de obedecer. Você vê, irmãos, nos evangelhos, você vê em Atos, que eles pregavam e já batizavam. Com tamanho coração aberto que as pessoas recebiam a palavra. Sim ou não? Era dado uma palavra, irmãos. O coxo, paralítico, levantava, saía andando, saía caminhando. Né? Por quê? Porque recebia a palavra com zelo, com temor, como diz em Isaías 53, né? Dando crédito à palavra de Deus. E em cada alma havia temor. E o que o temor trazia? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu estou estudando com o pessoal a recompensa da honra. E a gente vê que sempre associado a milagres e maravilhas, tem que ter o temor a Deus. Sim ou não? O lugar onde Jesus fez poucos milagres, foi aonde? Foi a cidade dele. Porque eles não davam honra para Jesus como filho de Deus. Eles viam como filho do carpinteiro, filho do José, o filho da Maria, né? E Jesus não podia fazer grandes milagres ali naquele lugar. Então, aqui nós vemos juntos, no mesmo versículo, que o povo tinha temor e naquele temor Deus se manifestava com maravilhas e com sinais. Versículo 44, e todos os que criam se apartavam. É isso? O que o crer faz? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Um Deus, uma fé, um Espírito, um batismo, né? Olha a unidade perfeita do corpo de Cristo. E isso é tão maravilhoso, irmãos, que no Salmo 133 diz, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam unidos como um corpo. Por quê? Porque vai ser como óleo precioso, que é largado lá em Arão. Arão era o sacerdote, era o líder espiritual, né? Então a unção começava na cabeça de Arão.
descia sobre a sua barba e sobre as suas vestes. Então, quando há união com o corpo, sujeição até mesmo à liderança, aos líderes, aos pastores que Deus colocou sobre nós, o óleo de Deus, irmãos, desce sobre a nossa vida. A unção de Deus desce sobre a nossa vida. Se você não se sujeita ao teu pastor como autoridade espiritual, irmãos, você não dá legalidade para o pastor te abençoar. O pastor ora pelo rebanho, pela igreja, mas se você não vê ele como homem de Deus, se você não vê ele como teu pastor, quando você não vê ele, irmãos, como inspirado por Deus, ele não pode te abençoar. E aí o pastor fala, né? Tem pessoas que se metem em rascada e vêm correndo, pastor, me ajuda, ora por mim. Mas às vezes, na hora de tomar uma decisão, não vem buscar a direção do homem de Deus. Lá em Crônicas, que nós estamos vendo sobre o rei Josafá, lembra que a gente começou lá? Crônicas 20? Se você leu em casa Crônicas 20, você vai ver que se levanta lá o profeta diz que Deus estaria com o povo, e depois ali naquele texto fala, crede nos teus profetas e prosperarei. Aonde que está, irmãos? Lá em 2 Crônicas, depois nós vamos ver capítulo 20. Então se coloque debaixo dessa unção, do corpo, da autoridade que Deus colocou sobre a igreja. Para que quando o pastor estiver orando sobre cura, você seja curado. Para que quando o pastor esteja orando, irmão, sobre prosperidade, você venha prosperar. Hoje em dia a pessoa sai debaixo de liderança, de igreja, né? De pastor, de autoridade com a maior facilidade. Isso é, sabe o que, irmãos? É orgulho. É orgulho. A pessoa não quer se deixar ser tratada. E nós precisamos ser tratados. É uma estratégia do diabo. Quando você é contrariado por uma direção que o homem de Deus dá, quando você é contrariado e você obedece porque você vê direção de Deus, você se coloca debaixo daquela autoridade, irmãos, você cresce, sabia? Deixa marcado aqui, misericórdia. Eu não tinha planejado fazer assim, mas vamos seguir a direção do Espírito Santo. Deixa marcado aqui. Olha só o que diz, irmãos, o Salmo 92. Salmo 92. Salmo 92. Quem é que já viu pessoa pular de igreja em igreja? Parece macaco pulando de galho em galho, né? Ai, essa grita muito. Ai, essa é muito quieta. Ai, essa é muito fria. Essa prega muito, essa canta muito. Esse pastor é muito sério. Esse pastor é muito engraçado. Misericórdia, tem igreja a gosto do freguês. Né? Antigamente, quando a gente orava por uma pessoa, a pessoa aceitava Jesus. Eu evangelizava muito em casa com meus avós. Uma pessoa aceitava Jesus, a gente dizia, procura uma igreja perto da tua casa. Quem já ouviu isso? Procura uma igreja perto da tua casa para congregar. Hoje eu já não digo mais a mesma coisa. Não é procura uma igreja perto da sua casa. Hoje eu diria, procura uma igreja mais perto da tua Bíblia. A igreja, irmãos, tem que ser mais parecido possível com aqui, ó, com a Bíblia. Amém? Uma pessoa precisa de direção de Deus para ir para uma igreja, precisa orar. Deus me dirige, qual é a igreja que eu vou congregar?
Deus deu a direção, a pessoa foi para lá, irmãos. A pessoa tem que fazer o quê? Enraizar. A pessoa tem que criar raiz naquele lugar. Tem que criar raiz. E vai passar os anos e a pessoa tem que ficar enraizada ali. E eu gosto de uma coisa que eu ouvi da irmã Di. A irmã disse assim, ela disse, irmã Dani, em árvore velha não se muda, não se move. Não é assim, irmã Di? Árvore velha não se muda. Ela diz assim. Olha só o que diz, irmãos. Esse negócio de ficar pulando de galho em galho é estratégia do diabo. Para que a pessoa fique bebezinha, criancinha, nenezinha, não cresça espiritualmente. Aqui no Salmo 92, diz assim, quer ver? Versículo de número 12, Salmo 92, versículo de número 12, diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano, né? O cedro, nos 3 primeiros anos, ele cresce 1 metro, mas ele cresce 1 metro só para baixo. A gente olha o cedro em cima da terra e ele tem 4, 5 centímetros acima da terra. Passou 1 ano e parece que nada aconteceu. Mas como é que o cedro está, irmãos? Debaixo da terra, enraizando 1 metro. E aí pode dar chuva, pode dar temporal, pode vir tempestade. E vem ou não vem? Mas ele tem raiz. Ele está firmado. E ele não cai. Então, crescerá com profundidade, igual o cedro. Irmã, quem são os justos? Isso aqui de florescer e de crescer para quem, irmã Dani? Os que estão plantados, aonde, irmãos? Na casa do Senhor. Você foi plantado numa congregação, sim ou não? Sim. Você que faz mudinha lá, você faz mudinha. Aí você, no outro dia, troca a mudinha de lugar. Aí no outro dia você troca a mudinha de lugar. Aí no outro dia você troca a mudinha de lugar. E você faz isso por meses. Você faz isso durante o ano todo. Aquela planta vai conseguir, irmãos, se enraizar, se firmar. Ela vai conseguir, irmãos, criar raiz para baixo, para florescer, para crescer? Vai conseguir? Não. Às vezes o diabo não consegue tirar a pessoa da igreja e ele fica soprando para lá e para cá. E a pessoa fica indo. Ah, lá tem revelação, vou lá. Ah, lá tem tal coisa, vou lá. Ah, hoje tem tal coisa, tem campanha, vou lá. E a pessoa vai, e vai, e vai. E não se enraiza. E não cresce. E não floresce. Depois pergunta por que as coisas não acontecem. Irmãos, fica plantado onde Deus te plantou. Fica plantado, irmãos, aonde Deus te plantou. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu vi muita coisa acontecer. Muita coisa. Eu cheguei na igreja achando que estava chegando no céu. Sabia? Eu cheguei na igreja apaixonado por Jesus. Eu achei que a igreja era lugar de gente perfeita. Comecei a fazer a obra, comecei a servir. Ganhei uma colega minha do colégio para Jesus. Linda ela, loira, do olho azul. Começou a ir comigo na igreja, passou uma dificuldade em casa, irmãos. No dia do batismo dela, a mãe dela trancou ela dentro de casa e falou: eu preferia que tu fosse a pior prostituta de Passo Fundo do que te ver te batizando na igreja. A luta que essa jovem estava passando. E eu com ela: não, vamos, Débora, vamos. Fica firme com Jesus. Os apóstolos também foram perseguidos.
E aí ela indo na igreja comigo, irmãos, meu pastor cantava o louvor com palmas, quero ver a mão do Senhor, né? Tocar no seu viver, fazer a igreja sair do lugar, tocar, abençoar. Na hora do louvor com palmas, um obreiro casado passou um bilhetinho para ela. Quero te conhecer melhor. E, irmãos, quando ela me mostrou aquele bilhete, eu falei, tu tem certeza que é o fulano? Ela falou, tenho. Eu falei, pois é, mas o fulano, a esposa dele é obreira. Ele é obreiro, como isso? Irmãos, parece que meu mundo caiu. Cheguei para o pastor, mostrei para o pastor. O pastor pegou o telefone, ligou para o irmão na hora. O telefone era dele mesmo. Ele que tinha passado o bilhetinho, o telefone era dele mesmo. Colocou os dois no banco. Não precisa nem dizer que eles não ficaram, né? Que eles não permaneceram. Irmãos, foi como jogar um balde de água fria. Meu pastor teve que cuidar de mim naquele dia. Eu chorava, eu dizia, pastor, eu achava que eu nunca ia ver isso dentro da igreja. Mas vi. Mas permaneci. Irmãos, eu passei lutas, dificuldades no ministério. Eu assumi o ministério jovem, regional, sem ter estrutura, por necessidade. E eu lembro um dia, irmãos, que estava uma roda assim na frente do altar, uma roda. Um monte de obreiro, pastor, um monte de gente. E eles aqui, né, irmã Dani, ó. Aqui. Com razão e sem razão. Aqui. E eu lembro que eu chegava em casa, eu chorava e eu dizia para a mãe, eu não vou mais para a igreja. No outro dia eu levantava, eu botava o meu uniforme e eu estava me arrumando. E a mãe dizia, tu não disse que tu não ia para a igreja? Eu falei, pois é, mas foi Deus que me chamou. E eu não vou olhar para as pessoas, eu não vou olhar para o homem, eu vou olhar para Deus. E eu ia, irmãos. Às vezes eu não queria ir. Às vezes eu não me sentia bem. Mas eu ia. Porque eu sabia que quem queria me afastar, irmãos, era o diabo. E eu posso dizer, glória a Deus que eu permaneci. Glória a Deus, irmãos, que eu permaneci. Então, se enraize aonde Deus te colocou. Amém? Porque ali você vai crescer. E ali você vai florescer. E ali você vai frutificar. Volta lá, irmãos, para Atos. Volta lá para Atos. E aí diz então, né? E versículo 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos. Quem tinha, ajudava quem não tinha. Um se preocupava com a necessidade do outro, segundo cada um tinha necessidade. Versículo 46. E perseverando, temos que ter perseverança, unânimes todos os dias, aonde, irmãos? No templo, partindo o pão no templo, mas também de casa em casa, comiam junto, com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava quem? O Senhor aonde? O Senhor acrescentava aonde, irmãos? Peraí, mas eu achei que não precisava ir para a igreja. Por que Deus acrescenta na igreja se não precisa ir na igreja? Se a igreja somos nós. Você está entendendo? É importante ou não é? Eu estava pensando sobre milagres que aconteceram na igreja. Eu lembrei de Asaf, no Salmo 73, que ele diz, eu estava de sobremodo perturbado, e tudo mudou. Quanto que mudou que saiu aquela perturbação?
quando eu cheguei no templo do Senhor. Quem já chegou na igreja perturbado? Irmã Dani, ó. Já chegamos na igreja perturbado. Mas muda. Se a gente abre o coração, muda ou não muda, irmãos? Muda. Mudou com o Asaf, mudou comigo, mudou contigo. Muda. Basta abrir o coração. Eu lembrei de Zacarias. Lucas, capítulo de número 1. Deu a sorte de ele entrar no templo, ministrar diante de Deus. Lá dentro ele viu o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor disse: as tuas orações foram ouvidas. O templo, a igreja é lugar de oração. Você sabia? Isaías 56 diz: a minha casa será chamada casa de... O que nós estamos estudando mesmo, irmãos? Oração. E a casa de Deus é conhecida como casa de oração. Orar em casa é bom, mas toca a campainha, sim ou não? Um monte de coisa acontece. Agora, quando você vem na igreja, você é só para Jesus. Por isso que o Brian diz: senta para frente, não se distrai, né? Não fica olhando para quem está do lado. Por quê, irmãos? Porque é o nosso tempo com Deus. A igreja é chamada casa de oração. O anjo falou para Zacarias: a tua oração foi atendida. Você vai ter um filho, mas ele era velho, a esposa era estéril, não tem problema. Ele foi buscar, ele recebeu, a esposa dele foi curada, e eles tiveram o maior de todos os homens depois de Jesus, João Batista. Quando ele estava onde? No templo. Será que é coincidência? Não é. No templo há libertação. Lembra que no templo manifestou aquele demônio, Jesus expulsou aquele demônio? Diz lá em Marcos 1, né? Jesus libertando no templo, né? Que mais? No templo há cura. Tem aquele homem da mão mirrada, em Marcos capítulo 3. Ele estava lá com a mão atrofiada, Jesus chamou ele para o meio e diz: estende a tua mão. Ele estendeu e no templo ele foi curado. No templo também, em Lucas capítulo 13, tem aquela mulher que estava encurvada. E a Bíblia diz que de maneira nenhuma ela podia se endireitar. Mas ela estava no lugar certo, na hora certa. Se encontrou com Jesus, Jesus operou na vida dela. Jesus fez uma cirurgia naquela mulher. O médico dos médicos. E o templo foi a sala de cirurgia. Amém? Não estou dizendo, irmãos, que Deus vai operar só no templo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que milagres acontecem. Volta lá para Crônicas. Volta lá para Crônicas. Misericórdia, Jesus. Segura esse relógio. Olha o que diz versículo 8. Versículo 8 fala: segundo Crônicas 28, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao nome do Senhor, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, né? Diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu, o que diz, irmãos? Nos ouvirás, e tu nos livrarás. Anota aí para você ler 1 Reis capítulo 8. Anota aí para você ler 2 Crônicas capítulo 6. Quando Salomão estava edificando o templo de Deus, ele falou: nesse lugar as orações serão ouvidas. A oração do povo, e ele disse: até um estrangeiro vier nesse templo e orar, até o estrangeiro será ouvido. Então Josafá falou: o templo é o nosso lugar seguro.
nós vamos correr para lá e nós vamos buscar Deus. Amém? Quem veio aqui de coração aberto, diga, ô glória. Para nós terminar e fazer a oração, os irmãos vão até preparar a água. Mateus, vamos abrir lá Mateus, sobre o templo, né? Que Deus vai fazer aqui agora. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo de número 4. Mateus 4. Então, tabernáculo, templo, sinagoga, igreja, né? É lugar onde tinha ali a presença de Deus. Versículo 23 fala, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando aonde? Nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e fazendo o quê? Curando, não algumas, mas todas as enfermidades e todas as moléstias. Nos reunimos aqui, oramos, louvamos, cultuamos, ouvimos a palavra e agora eu creio, Jesus vai curar. Glória a Deus! Vamos aplaudir a Jesus bem forte, irmãos.